Então, o nosso estudo de hoje terá como tema o que é a santificação. A santificação é a obra progressiva de Deus e do homem que torna os cristãos cada vez mais livres do pecado e cada vez mais parecidos com Cristo em suas vidas. Então vamos ver aqui o primeiro tópico. A santificação é um processo. A santificação começa no momento da regeneração, que é o momento em que aceitamos Jesus, e prossegue ao longo da vida. Na regeneração, nós nos tornamos livres do pecado, como podemos ver lá em Romanos capítulo 6, versículo 18. E assim o pecado não nos domina, como está lá em Romanos no mesmo capítulo, nos versos 11 e 14. E isso significa que os cristãos não têm mais amor ao pecado. Então, no momento em que somos regenerados, somos livres do pecado e passamos a odiar o pecado, pois sabemos que ele aborrece a Deus. Só que a santificação é um processo, e isso quer dizer que nós nunca estaremos totalmente livres do pecado neste mundo, como o apóstolo João ensina em sua primeira epístola, no capítulo 1 e no versículo 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos, e a verdade não está em nós. E podemos ver esse ensino confirmado também em Eclesiastes capítulo 7, versículo 20. Não há nenhum justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Então, com esses dois versículos concluímos que, apesar de sermos regenerados, ainda não estamos livres do pecado. Então, o processo da santificação é algo que vai acontecendo continuamente enquanto estivermos neste mundo. E é por isso que Jesus nos ensinou que orássemos constantemente pedindo perdão pelos nossos pecados, como a gente vê lá em Lucas 11:4, na versão de Lucas da oração do Pai Nosso, que Jesus diz lá, perdoa-nos os nossos pecados. É algo que devemos pedir diariamente, pois todo dia nós pecamos e precisamos do perdão de Deus constantemente. Quando os cristãos morrem e vão para Deus, a santificação da alma é completada e a alma se torna perfeita. Nós podemos ver isso ensinado lá na Epístola aos Hebreus, no capítulo 12 e no versículo 23. Vocês chegaram a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Só que a santificação total, tanto do corpo como da alma, só acontecerá quando Jesus voltar, como ensina o apóstolo Paulo na sua epístola aos Filipenses, no capítulo 3, versículo 21. O qual transformará o nosso corpo de humilhação, para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Só que ainda que não estejamos totalmente livres do pecado nesta vida, nós devemos ver uma progressão em nossa santificação, como é ensinado lá na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3 e no versículo 18. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados, de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. E também na carta aos Filipenses, capítulo 3, versos 13 e 14. Esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então haverá pecados que iremos lutar constantemente, e ao vencermos um pecado surgirá outro. Só que nós devemos notar essa progressão, né? A gente não deve ficar estacionado. No momento que nos tornamos cristãos, a cada dia que passa, devemos perceber que hoje estamos mais parecidos com Cristo do que estávamos parecidos ontem. Ainda que vão surgindo mais pecados e a gente vai lutando com eles e eles vão sendo derrotados e mais pecados vão surgindo, mas haverá esse processo até no momento em que Jesus voltar e então seremos santificados completamente. E não precisaremos mais lutar contra o pecado, pois seremos glorificados e incapazes de pecar. O papel divino na santificação. A santificação é principalmente uma obra de Deus. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, nós lemos: O mesmo Deus da paz os santifique em tudo.
e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Em Hebreus, capítulo 13, versos 20 e 21, lemos o seguinte: Ora, o Deus da paz opere em nós o que é agradável diante dele, por meio de Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo o sempre. É o Espírito Santo que produz em nós o fruto do Espírito, os traços de caráter que fazem parte de uma santificação cada vez maior, como podemos ver lá em Gálatas capítulo 5, versos 22 e 23. Quanto mais crescemos em santificação, vivemos pelo Espírito e somos guiados pelo Espírito. Como o Espírito Santo é um espírito de santidade, é ele quem produz a santidade em nós. Nosso papel na santificação. E embora a santificação seja uma obra principalmente de Deus, há também a responsabilidade humana na santificação. Nós estamos envolvidos passiva e ativamente na nossa santificação. O nosso papel passivo na santificação é que, por meio de arrependimento e fé, nos apresentamos a Deus como quem voltou da morte para a vida, como podemos ver em Romanos capítulo 6, versículo 13. Nós só podemos mortificar o pecado pelo poder do Espírito, só que isso não anula o nosso papel ativo na santificação. Então, o Espírito Santo ele nos capacitará a lutar e a vencer o pecado, só que isso não anula a nossa responsabilidade. É o Espírito Santo que nos conduz, mas há o nosso papel. Devemos nos arrepender, devemos mortificar o pecado, devemos ler a Bíblia diariamente, ter o nosso momento devocional, devemos orar a Deus, devemos nos envolver nas disciplinas espirituais. Isso não significa uma salvação pelas obras. A salvação é unicamente pela graça, só que a graça ela vai produzir obras em nós. Uma pessoa que é verdadeiramente salva e regenerada pelo poder do Espírito Santo, ela apresentará frutos de arrependimento e frutos de santificação. Então podemos concluir que a santificação possui uma obra tanto divina quanto humana.